Bom, pessoal, eu vou explicar aqui alguns detalhes, alguns exercícios, algumas compensações que são comuns acontecerem para a gente completar o movimento proposto, tá? Então, sempre aquela ideia que o sistema nervoso faz tudo para facilitar o movimento. E quando a gente quer trabalhar a hipertrofia, a gente não tem que pensar tanto nos aspectos do movimento, mas com relação ao aspecto da ação muscular, daquela articulação que a gente quer tá aumentando ali a intensidade. Tá? Então eu vou explicar alguns pontos aí que eu estou vendo dificuldade do pessoal encontrar aí as compensações que dissipam o estímulo que você está pretendendo focar naquele grupo muscular específico. Tá? Então aqui na posição, vamos fazer um crucifixo inverso. Na posição do crucifixo inverso, você tem que fazer o quê? O movimento que ele faz, o objetivo, é esse movimento aqui, ó, o movimento de abdução horizontal do ombro, aqui no plano transverso, tá? Com a atuação do deltoide posterior. Então, um exercício que vai fazer aqui o movimento do úmero para puxar, o deltoide puxando esse úmero no sentido da abdução, tá? Para realizar esse movimento. O que acontece? Tá? É um movimento estritamente da articulação glenomeral. Com o passar do exercício, com a fraqueza, com a insuficiência ativa do deltoide posterior, e ele se músculo entrando em fraqueza e em fadiga, ele começa a compensar. Esse exercício dele se focar apenas na articulação glenomeral, costuma ter participação de uma outra articulação, que é a escápula torácica, onde ele faz esse movimento que o Carlos está fazendo aqui, essa abdução da escápula. E quando ele faz a abdução da escápula, o úmero dele, aqui ele está diminuindo o braço da alavanca também, mas quando ele faz só esse movimento da escápula, o úmero dele também movimenta na abdução, mas não já passa no deltoide. É mais um movimento de inércia. Ele utiliza outro grupo muscular para fazer o movimento que acaba puxando, impulsionando o úmero dele a fazer esse movimento de abdução. Então ele consegue completar esse ato de movimento, mas não na articulação que eu quero. Assim como a compensação do movimento de abdução escapular, que é um outro grupo muscular. Você pode também trabalhar ou não, mas você tira a ênfase específica no deltoide posterior. Esse mecanismo também acontece bastante, a gente pode ver essa influência de outras participações, outras articulações e, consequentemente, outros grupamentos musculares para completar aquele movimento que a gente quer, por exemplo, numa remata lateral. Vamos fazer aqui, Carlos. Então, vamos pensar no movimento disso aqui. O movimento que ele quer fazer é exatamente isso aqui. Também, ó, da extensão do ombro no plano sagital. A partir do momento que ele vai fatigando, o que acontece? Ele vai fazendo uma abdução, ele vai recrutando também com esse movimento da escápula, ele conseguir ter uma força que vai ajudar ele a movimentar esse número no sentido da abdução. E tem pessoas que fazem mais ainda, fazem uma rotação do tronco. Então faz um movimento de rotação do tronco para ajudar, para pegar mais impulso e por inércia movimentar essa alavanca óssea aqui. Lembrando que no caso aqui, o grande dorsal, ele quer puxar no sentido da extensão do ombro o úmero, tá? Aonde que ele está, onde que é a inserção dele, está puxando a inserção para fazer esse movimento. Então assim, aqui ele está fazendo compensações onde o quê? Ele está fazendo esse movimento, mas ele não está focalizando esse músculo, ele está dissipando o estímulo entre grupamentos musculares. Outro exemplo da inércia para realizar o movimento é numa elevação lateral, o indivíduo vai cansando, o que ele vai fazendo? Vai fazer o movimento certo aqui, ó, peso na frente. Ele coloca esse peso na frente aqui do corpo. Quando o indivíduo coloca esse peso na frente do corpo, esse movimento aqui, ó, da abdução até a linha corporal, não é um movimento que tem torque para a articulação do ombro, apenas é a posição da gravidade a qual você não altera. Ele aproveita por inércia, um corpo em movimento, ele prossegue, ele tem a tendência de prosseguir o movimento pela inércia a partir do momento dos halteres. Então, ele prossegue o movimento e ele tem uma capacidade melhor de fazer, de ajudar a continuar esse movimento pela inércia. Essa movimentação dele não é ativa no deltoide, e aqui ele aproveita da inércia para completar a parte de movimento. Então, qual que é uma solução, uma saída para evitar esse movimento de inércia? Ele para o corpo, faz o movimento, a elevação, isso,
volta, para o segundo dia e começa do zero. Aqui não vai ter atuação nem de força elástica e nem inércia, aumentando o estímulo aqui na fibra muscular. E quando a gente fala de hipertrofia, de estresse muscular local, a gente não pensa tanto em fazer movimento. O nosso corpo foi projetado para fazer movimentos. Na musculação, a gente quer isolar músculos, a gente vai contra a nossa tendência natural de fazer movimentos. Então, para isolar o músculo, a gente vê a tendência que faz o contrário. Então, a gente para o segundinho, assim não vai ter nem inércia e nem força elástica, e a tensão é completamente no deltoide aqui da força contrátil. Tá? Então, é interessante. Na parte posterior do neck acontece muito isso. O pessoal usa muito o movimento da escápula, quando o movimento ele tem que fazer na glenohumeral. Então é interessante você ver o exercício, a articulação do foco, manter o resto do corpo estável para localizar e dar mais estímulo para aquela musculatura alta. Tá bom, pessoal? Então, isso aí. Obrigado.